Oi, pessoal, boa noite. Estamos nós aqui começando mais um avanço nas lives. Vamos fixar aqui o nosso tema. Já quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui pontualmente às 8 horas. Esse é o projeto Avance nas Lives. Hoje a gente inicia o nosso terceiro e último mês desse projeto. Muita gente bacana passou por aqui e ainda vai passar, porque a gente ainda tem um mês pela frente. Fazendo uma retrospectiva, eu acho que a gente tem um retorno muito legal, a gente tem conseguido atingir os nossos objetivos. Vou sentir muita saudade, não estou já me despedindo, mas é como a gente está entrando no último mês, a gente já vem pensando, né? Fazendo um pensamento um pouco mais nostálgico aí. E tenho certeza que muita gente também vai sentir saudade, porque eu tenho aquelas pessoas que estão aqui sempre pontualmente com a gente aqui na Avance nas Lives. Gabi já está aí. Oi, Carla, bom te ver por aqui. Meu amigo Márcio, que bom, hoje conseguiu, né? E setembro, ele dá um presente pra gente, né? Setembro, ele dá uma quarta-feira a mais. Então, a gente encerra exatamente no último dia. O nosso projeto encerra no último dia de setembro, que é o dia 30, né? Que é uma quarta-feira. Então, a gente ganha um bônus e a gente vai ter uma convidada super especial, que ela tá aqui. Adelina, quero te dar boas-vindas aqui na nossa Avance nas Lives. A Adelina, ela na verdade, quem acompanhou a gente sempre desde o início sabe que o objetivo principal aqui do nosso projeto é passar informação a partir de especialistas, informações sérias, reais e que vão de fato ajudar o idoso, o cuidador desse idoso, o responsável, os filhos e a nós todos que estamos envelhecendo. E aí nada melhor do que fechar, né, o nosso projeto com exatamente escutando aquela pessoa que é o objetivo do nosso trabalho, né, que é um filho de alguém que está envelhecendo, que cuida da sua mãe. E aí a Adelina topou esse nosso convite e no dia 30, então, a gente vai fechar com essa live, com esse bate-papo, escutando, então, quem está do outro lado, né? Então, espero vocês aqui. Não vou me prolongar muito, porque a Gabi já está aqui e hoje o nosso assunto é um assunto que eu estava esperando, muito ansiosa por esse momento. Deixa eu chamar ela aqui, porque aí eu já vou conversando com ela aqui junto. Maria Gabriela Portela, ela é psicóloga clínica, hospitalar e mestre em saúde coletiva. Oi, Gabi, posso chamar de Gabi, né? Não vou ficar te chamando Pode. de Maria Gabi. Gabi trabalha Claro. comigo, a gente trabalha junta no hospital e eu posso acompanhar de perto o trabalho da Gabi. Já vi a Gabriela falando várias vezes sobre o tema de hoje e assim, lindamente, de uma forma que sempre me tocou muito. Então, Gabi, eu estava ansiosa esperando o dia de hoje. Na verdade, eu queria já ter trazido esse assunto há bastante tempo, mas esperei pacientemente setembro chegar, exatamente para a gente fazer o nosso papel de dar sonoridade a essa campanha que é o Setembro Amarelo, né? Que é aí a atenção ao suicídio. E aí, quando a gente chama, e setembro assim, traz muitas coisas para a gente, né? Traz essa campanha, traz a atenção ao dia do Alzheimer, que é dia 21, e traz a primavera, né? Que é bem significativa se a gente for pensar em relação a esses dois temas, porque é um recomeçar, é um novo florescer, né? É um novo olhar. Então, a gente está aqui fazendo nossa parte, tentando dar sonoridade a esses assuntos que são tão importantes e tão reais na nossa vida. Delicados, sim, tenho certeza que muitas pessoas, ao lerem o tema, né, da nossa live, talvez tenham pensado, não vou escutar sobre isso, porque eu não quero, porque é triste, mas exatamente a gente precisa fazer esse movimento contrário, né, Gabi? A gente precisa falar, quanto mais a gente fala,
mais a gente elabora, mais a gente facilita, abre caminhos, né? E talvez tenha a chance de enxergar as coisas de uma outra forma, não é isso? Sim. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o meu convite e por dividir seu conhecimento aí, nesse nosso espaço. Eu que agradeço. Pode chamar de Carol. Claro, por Não sei favor. chamar você de outro jeito, na verdade. Mas queria agradecer muito, Carol, pela possibilidade de falar de um tema que é tão importante para a gente. Eu gosto de começar e terminar do mesmo jeito, né? Todas as vezes que eu vou falar sobre esse tema das perdas e do suicídio, eu gosto de falar que conversar sobre isso é sempre o melhor caminho e o caminho mais importante, né? Por muito tempo a gente teve a ideia de invisibilizar o suicídio e não falar muito sobre isso, ele também se transformar num tabu da nossa sociedade, e com isso a gente viu que o número de pessoas que precisavam de ajuda, que experimentaram situações muito difíceis ao longo da sua história, acabaram por morrer por um suicídio, por não ter podido falar, por se sentir é, talvez distante, fazendo as pessoas silenciarem, né, falando coisas que a gente vai falar um pouquinho ao longo da nossa conversa, né, mas falando coisas como, não, mas isso é falta de fé, isso é falta de Deus, e aí silenciar essa pessoa que estava pedindo ajuda, na verdade. Então, como a gente já conversou algumas vezes, e eu gosto muito de pensar que o que faz diferença no suicídio é a gente poder conversar sobre ele, falar sobre essa possibilidade e entender que quem está falando sobre isso está pedindo ajuda. Então, acho que o nosso papel aqui, como você disse, setembro é um mês muito significativo, porque ele vai pensando, a gente vai pensando nele como um mês que propõe novas possibilidades de recomeço, né? Então, é florescer por conta de falar, da prevenção ao suicídio, é um mês dedicado a isso, e também por falar do Alzheimer, que é também uma perda, né? Diante de Exatamente. uma situação complexa de perda, a gente também vai poder falar um pouquinho disso durante a Isso nossa aí. conversa. Então, por isso é um prazer enorme poder falar aqui com você e com todos que estão nos escutando hoje. Então, Gabi, vamos tentar contextualizar e começar do início mesmo, né? E assim, o início é aquele ponto fraco de todo mundo. Por quê que a gente tem tanto medo e tanto preconceito da gente falar em morte, Gabi? Em finitude. Pois é, talvez esse seja o maior tabu da humanidade, né? Falar sobre a morte, sobre a possibilidade de perder, né, de se perder, que a gente fala isso, né? Assim, a gente, quando morre, significa que algo acabou. E aí, por conta dessa conotação da morte, sempre representada como algo sombrio, algo meio macabro, né? Assim, aquela coisa feia. Você vê, se jogar no Google morte, vai aparecer um monte de imagens ruins, como se a morte fosse um fim. E ela também é muito associada à decrepitude, né? Assim, aquilo que é muito precário. Então, a morte, falar sobre a morte é falar de alguma forma do sentido da vida. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar um pouco, né? O tabu da morte é quando a morte é dissociada da vida, como parte de um processo natural, e ela é tomada como oposição da vida. Então, a nossa sociedade ocidental, né, ao longo da história, e eu poderia ficar horas falando aqui para vocês, mas a verdade é que ao longo da nossa história, enquanto sociedade, a morte foi sempre tratada como a oposição da vida e não como parte dela. E a partir Uhum. disso, nós fomos nos distanciando daquilo que é mais essencial, que é viver compreendendo os sentidos que a gente quer atribuir a essa vida e, com isso, também tentando responder outras questões como da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que, que acontece. Então, muitas ciências vão estar dedicadas a pensar sobre a morte para tentar responder todas essas perguntas, para assim distanciar o tabu. E aí, falar sobre a morte é de alguma forma falar sobre a vida, né? Também gosto muito de pensar que a gente só morre como vive.
Então, se a gente não pensa sobre a morte, dificilmente a gente vai refletir a nossa vida. E quando a gente reflete sobre a morte, a gente indiretamente também está refletindo sobre a vida e, com isso, construindo uma coisa mais próxima da gente, né? A morte como algo que vai acontecer para todos nós, porque talvez seja a nossa única certeza. E aí a gente vê esse traço cultural muito forte mesmo, como você falou, né? Porque assim, tem culturas que enaltecem, festejam a morte, né? Porque é simplesmente uma passagem e a certeza da continuidade. Então é realmente um ponto de vista, né? E essa nossa carga cultural é bem atropela um pouco esse nosso processo também, né, Gabi? Como você falou. Sim. É que a morte na nossa sociedade vai sendo trazida como um castigo, né? Como uma forma de talvez dissociar a nossa experiência boa de viver, e aí a morte é uma quebra. E essa quebra que acontece vai ser interpretada como um castigo, uma maldição. Então, por isso a gente também tem as imagens associadas a isso, né? Assim, você vê lá a morte, ninguém vê a morte como uma coisa bonita, é aquela coisa da foice, né? Uma coisa meio macabra. Então, porque é interpretado como um castigo. Em outras culturas, por exemplo, como na cultura budista, na cultura ocidental, a morte é enxergada como algo maior, como uma ascendência, ou seja, você é um privilegiado por poder morrer. Essa semana, não sei se vocês viram, né? Um monge budista foi encontrado na posição de meditação, mumificado, 200 anos, o corpo, né? Encontrado mumificado, 200 anos. E aí alguns budistas falam, ele não está morto, ele está em estado de meditação profunda. Então, tem muito a ver com como a gente enxerga a morte, né? Como o privilégio de poder passar para essa outra etapa. E aí a morte também está muito cercada pelos nossos conceitos e percepções religiosas, né? A nossa finitude ela é atravessada por isso e por vezes experimentada de maneira melhor ou pior diante da nossa religiosidade. E aí, Gabi, após a morte vem o luto. Conceitua pra gente o que é luto? O que é esse momento? Objetivamente falando, né, o luto ele diz respeito pelo DSM, que é o Manual de Doenças, doenças classificatórias, é um manual de classificação de doenças utilizado no mundo inteiro. Ele vai dizer que o luto é uma desordem de ordem emocional causada por um impacto, um estresse muito grande, por um acontecimento estressor, vamos dizer assim. E, na verdade, a gente vai pensar na psicologia que o luto é parte de um processo natural que acontece quando a gente perde alguém ou algo muito significativo. Então, o luto é essa reação emocional que todos nós naturalmente vamos ter, mas de maneira singular, porque cada um vai experimentar a perda de acordo com a relação que já existia antes dessa perda, e com isso fazer elaborações, sejam elas elaborações mais difíceis ou menos difíceis, né? Fáceis nunca são. Então, o luto sempre é um processo complexo de elaboração da perda de algo ou de alguém. Isso, não necessariamente, como você deixou claro aí, a perda de alguém, ou seja, durante a vida, e aí chamando para a nossa realidade, que é a questão do envelhecimento, durante esse processo de envelhecer, nós vivemos vários lutos, né? A perda da visão, a perda da autonomia, a perda da funcionalidade, né? Várias perdas que fazem com que a gente precise elaborar um novo conceito, né? E sempre está muito ligado, né, Gabi, assim, pelo que você me falou, assim, do que eu estou entendendo, a algo que a gente tinha antes, né? Uma ruptura, né? Para que a gente dê um novo começo, né? E por que é tão importante, assim, quais são os tipos de luto? Existem tipos de luto e por que é tão importante a gente vivenciar esse momento? Vivenciar o luto. Então, eu gostaria até de falar uma outra coisa,
pensando um pouco a conceituação do luto, é que o luto ele é uma perda significativa que vai buscar, né, assim, emocionalmente a gente vai buscar uma elaboração. E aí, quando a gente está falando dessas perdas que temos ao longo da nossa história, a gente vai falar de perdas de 3 ordens, né? A perda física, que foi essa que você falou, que é de ordem de se reconhecer no mundo de um modo diferente, né? E aí, com isso, perder algumas capacidades e adquirir outras, né? Tanto que a gente associa principalmente o envelhecimento à ideia da maturidade, da sabedoria. Então, a gente também precisa olhar os 2 lados, porque o luto, ele diz respeito à perda de um mundo presumido. Então, assim, eu já sabia o que acontecia comigo antes, como eu era antes. E aí, quando eu me vejo com a perda de algo, por exemplo, de ordem física, quando eu tenho a diminuição da visão, a diminuição da audição, a diminuição da minha autonomia física, todos esses processos são lutos de ordem física. A gente tem luto de ordem econômica, que também é um luto que atravessa a pessoa idosa, né? Porque a pessoa idosa, em algum momento da vida, ela deixa de ter uma produção, né? No mundo capitalista que a gente vive, o corpo dela deixa de produzir um bem material. E ela, de alguma forma, se sente perdendo essa função. A gente também tem perdas de ordem emocional. E aí a gente está falando desde um divórcio, que pode acontecer, sim, com uma pessoa idosa, a mudança de casa. Muitas pessoas idosas têm a necessidade de maiores cuidados e, com isso, vão precisar morar na casa de um filho, morar com algumas pessoas estranhas, né, que são os cuidadores. E, com isso, ela também vai precisar passar por essas perdas, né? Essa perda de autonomia física que as pessoas idosas vão experimentando ao longo das suas histórias, por vezes também vão impactar nesse mundo presumido e, com isso, também ter essa perda, né? Esse luto de ordem emocional. Então, além das perdas, né, dos amigos, que são muito frequentes, as perdas, todas essas são lutos que a gente vai precisar pensar de ordem emocional. Então, a perda das capacidades físicas, de pessoas próximas, a perda de autonomia, tudo isso faz com que pessoas idosas experimentem processos de luto muito mais complexos. E a gente muitas vezes não sabe lidar, né? Quando a gente convive com alguém que está vivendo esse momento de luto, muitas vezes também as pessoas negam os seus lutos, né? Porque acham que dessa maneira vão passar melhor por essa situação. Não pensando no problema, não olhando o problema, vou tentar disfarçar, vou ocupar minha cabeça com outra coisa, seja a questão da perda de um ente, né? E agora falando em relação a isso diretamente. E quem convive também muitas vezes não sabe, porque você vê a pessoa triste, você vê a pessoa chorando e você tenta ajudar, e às vezes você ajuda de uma maneira errada. Não chora, não fica assim, ele foi embora porque ele tá melhor agora, e não consegue entender aquele processo, né, Gabi? E aí eu queria voltar a essa pergunta para você, assim, para você pontuar realmente pra gente, por que é tão importante a gente vivenciar esse momento? É um momento importante na elaboração desse novo momento. Por que a gente precisa vivenciar o luto? Eu gosto de fazer uma metáfora que o luto, na verdade, é o monstro do armário, né? Quando a gente é criança, tem um armário lá e cada vez mais quanto mais a gente se afasta dele, maior o monstro aparece. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais fácil é da gente entender que aquilo é só o braço de um casaco. Então, quando a gente fala do luto e essa associação de que o luto precisa ser algo evitável e se eu falar, quanto mais eu falar disso, mais difícil vai ser para a pessoa esquecer. E o luto tem muito, esquecer, por exemplo, de um ente querido
ou esquecer que ela tá com baixa visão agora, então assim, se eu ficar falando disso o tempo inteiro, ela vai pensar nisso o tempo inteiro. E na verdade é o contrário, né? Quando a gente possibilita e dá lugar a esse sofrimento nas relações, comumente a gente tem maior facilidade de elaborar aquilo que está acontecendo, né? Então, o que a gente fala que é elaborar? É pensar e, de alguma forma, atribuir novos significados àquela perda, àquela situação. É encontrar outras possibilidades diante daquela circunstância que me faz sofrer tanto. E aí é como se eu estivesse possibilitando para aquela pessoa que vai conversar, que vai falar sobre aquilo, que vai falar sobre a perda dela, que ela possa construir um mundo novo, né? Que ela possa encontrar nesse mundo o sentido para essa perda que ela teve, mas que ela vai precisar lidar nesse momento. Então, falar sobre a principal tarefa, né, para a gente lidar melhor com o luto é falar sobre ele, é permitir que o outro fale sobre a pessoa que perdeu, é permitir que o outro fale do mal-estar, quando minha perna já não responde. Algumas semanas atrás eu atendi a um paciente de 96 anos e ele falava assim, o motor está correndo óleo 20, mas a lataria está muito prejudicada. Então, é isso, né? É possibilitar que o outro faça as elaborações possíveis diante da perda que ele tem. E, de fato, esse senhor tinha uma cognição impecável, mas um corpo que já não correspondia a toda essa fluidez de pensamento. Então, havia essa necessidade de elaboração. Então, é um pouco nesse sentido que a gente vai falar, né? É oferecer um espaço onde o luto ele possa ser parte da nossa vida, assim como a morte é. Né? Essas perdas elas são parte da nossa vida. Na trajetória da nossa existência, a gente vai experimentar muitas perdas. E quanto mais a gente puder falar delas, mais elas se transformam em sabedoria. Né? Então, quanto mais a gente se aproxima, menos temerosas elas se transformam para a gente. O luto, se a gente não se permitir viver, ele pode aparecer em algum momento da vida. É um pouco isso, né? Quando a gente pensa assim, lutos mal elaborados transformam a gente em pessoas mais suscetíveis a lutos complicados. Então, eu vou explicar um pouquinho o que isso significa, né? O que é o luto complicado? É quando ele é associado a algum processo de desorganização dos afetos, ou seja, do humor, que a gente está falando objetivamente, né? Depressão, ansiedade, uma labilidade emocional. Então, o luto complicado é a associação, é essa não possibilidade de admissão da perda, e aí eu vou vivendo como se aquilo continuasse fazendo parte da minha vida, porque eu nego que aquilo aconteceu, e aí eu continuo vivendo assim, só que eu vou sofrendo as consequências daquilo, né? A gente vai passando pelas situações e é como se elas se somassem. É uma tábua em que as marcas vão ficando. E se eu não cuido para entender o que está acontecendo em cada uma dessas marcas, quando eu vejo eu tenho um buraco enorme. Então, o luto não vivenciado, ele é uma porta maior para essa complicação do luto, ou seja, a associação de transtornos mentais relacionados àquela perda. E como é que a gente pode ajudar uma pessoa no processo de luto? Porque você falou sobre a questão do ouvir, né? Da abertura, mas também é ouvir disposta a ouvir, né, o Gabi? Não é ouvir Exato. Querendo convencer a pessoa de que não é para ela sentir aquilo, de que aquilo que ela está sentindo é uma, enfim, é uma bobagem. Essas falas que às vezes são ditas por não saberem o que dizer, né? Exato. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai dizer é escute o que o outro está dizendo, né? Sem frases prontas, sem vai passar, não vai passar. A dor da perda, talvez ela nunca passe. O que acontece é que ela é atenuada, mas passar, nunca ela vai passar. O luto é um processo tão importante para a gente, não porque ele desaparece,
mas porque ele se transforma. E é por isso que a gente faz uma associação direta a esse florescer, né? Ele se transforma. É que nem a semente ela precisa morrer para poder nascer. Então, é nesse sentido que a gente fala. O luto, ele é uma transformação. Então, o processo de luto saudável, ele vai permitir essa transformação. Mas, quando a gente está falando do que pode ajudar, é sempre ouvir o que o outro está dizendo para responder o que o outro precisa ouvir e não o que eu preciso dizer para acabar com aquele assunto, né? Muitas das vezes a gente fala assim, vai passar porque a gente precisa que aquilo passe, porque a gente está desesperado com aquilo tudo. Então a gente precisa que aquilo passe, então precisa calar o outro para eu não ter que lidar com a angústia. Então é ter atenção para separar um pouco o que é a minha angústia e o que é a angústia do outro, porque só assim eu vou poder entender também o que o outro está sentindo. Ter atenção, principalmente quando expressa seus sentimentos. É importante que a gente expresse também como a gente se sente diante de um processo de luto do outro, né? Puxa, como é difícil, parece que é muito difícil. Essas frases são bobas, mas dão uma vazão para quem está sentindo que dá apoio, né? É o acolhimento, é o famoso acolhimento. Então, o mais importante em todo o processo de luto é o acolhimento, porque o diferencial nesse processo, de fato, é a forma como o outro vai experimentar suporte social. Tem uma frase do Freud que eu tinha separado, que nem sei se cabe, mas acho que tem muito a ver com o luto, com essa coisa do vai passar, e tem muito a ver com essa pergunta que você me fez. Posso ler, Carol? Claro, claro. E aí o Freud escreve uma carta para um amigo dele, né? E ele escreve assim, quando ele perdeu o filho dele. Ele escreve, embora saibamos que depois de uma perda dessas, o estado agudo do luto abrandará. Ou seja, o tempo vai me ajudar a diminuir essa coisa tão inflamada. Sabemos também que continuaremos inconsoláveis e não encontraremos nunca um substituto. Então, o luto, ele precisa ser vivenciado na experiência do outro, desse que está experimentando o luto, mas sabendo que ele não vai acabar. Não tem por que a gente achar que algo vai nos consolar, mas é entender como aquilo precisa entrar na minha vida. E não aquilo vai se dissociar da minha vida, ou seja, vai me separar do mundo que eu estou vivendo agora. Não importa o que venha preencher a lacuna, porque ninguém é substituível. A gente ouve isso, né? Ninguém é insubstituível. E, na verdade, é o contrário, né? Ninguém é substituível. A verdade é essa. Nunca vai se encontrar diante do luto, seja de um luto de perda física ou financeira e emocional, a gente nunca vai encontrar um substituto. Mas a gente vai tentar encontrar nessas lacunas o que é possível de ser ajustado, né? De ser organizado. E mesmo que essa seja totalmente preenchida, a lacuna, ainda assim alguma coisa permanecerá. E, na verdade, assim deve ser. É a única maneira de perpetuar aquele amor que não desejamos abandonar. Então, o luto é muito sobre o amor, né? Ele não tem a ver com uma coisa estranha, de pensar na morte. Quando a gente fala de luto, a gente normalmente associa a morte, né? Morte de algo, não necessariamente de alguém. Talvez a gente precise pensar um pouco no luto pela perspectiva do amor, que é onde é que eu vou encontrar lugar para esse amor continuar permanecendo na minha vida. Uhum. Perfeito. Então é um pouco de dar lugar ao amor, né? Então o tempo inteiro, quando a gente acolhe alguém enlutado, tem a ver com dar lugar ao amor que essa pessoa tem por aquilo que acontecia ou por alguém que ela perdeu. O choro e a tristeza têm seu lugar, né? Tem seu lugar. São fundamentais, né? Essa história de não chora, não existe. Pelo contrário, né? Permita que o outro chore, permita que o outro se entristeça. E nem toda tristeza é depressão. Então a gente precisa também dar lugar a essa tristeza. A gente vive numa sociedade muito eu brinco, né? Dos treinamentos para felicidade, para felicidade, para felicidade. Mas a gente só encontra felicidade quando a tristeza também é parte da nossa história. Né? Fazer essa negação completa da tristeza faz com que a gente se veja muito ascético, né? Assim, distanciado do sofrimento. E o sofrimento, a gente só encontra a alegria plena quando a gente
também já experimentou alguma espécie de sofrimento. Exatamente. E aí, quem está vivenciando, né, quem está desenvolvendo esse processo, esse olhar de ajuda ao outro, a como se colocar numa posição de tentar auxiliar, não a retirada dessa pessoa do luto, mas auxiliar que essa vivência do luto seja leve. Como é que a gente pode identificar, Gabi, que essa tristeza, esse choro, ele já não é um processo de luto e ele já virou e caminhou para um processo patológico e aí puxando o gancho da depressão, como você mesmo falou? A gente precisa ter muita atenção. O choro, a tristeza, uma presença mais reservada, todos esses são pertinentes num processo de enlutamento saudável. Porém, a gente precisa estar atento a outras coisas, né? Principalmente a perceber se o outro continua conseguindo encontrar prazer em momentos diferentes da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém, ela vai fazer uma festa? Dificilmente. Mas ela consegue encontrar prazer em encontrar os netos, ela consegue encontrar prazer em receber um abraço. Então, isso é muito importante, a gente conseguir diferenciar se a pessoa já não consegue mais encontrar motivação em nada. Esse é um dos alertas que a gente precisa começar a prestar atenção, né? Assim, o que diferencia um luto saudável de um luto que passa a se complicar por um processo depressivo, por exemplo? Esse é um dos aspectos, a percepção de prazer. Então, se você leva um doce para aquela pessoa, quando ela pode, né, obviamente, um doce, e ela fala, ai, que gostoso, é bom, ou quando a pessoa já não encontra prazer em mais nada. Esse é um detalhe importante da gente observar. Alterações do apetite mesmo, então a pessoa deixa de comer ou come demais. Alterações tanto para mais quanto para menos do apetite também são um sinal de alerta. Claro que a perda de peso ou ganho de peso nos ajudam nesse processo também. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa estar atento é em como essa pessoa começa a investir na vida, ou ela deixa de investir. Então, tá difícil de tomar os medicamentos, tá difícil de seguir as orientações do médico. O que é isso também que está acontecendo com ela? Então, assim, uma pessoa que começa a ter menos gosto pela vida. Então, isso também é um sinal que a gente precisa estar alerta. Se ela dorme muito mal, se ela tinha um padrão de sono, é a mudança do padrão de sono, né? Se ela passa a dormir muito mal, se o choro vem na hora de dormir, por exemplo, como é que isso acontece? É uma angústia que está presente ou tem a ver com sentir falta? Por isso é sempre importante escutar o outro, né? Estar atento no sentido da disponibilidade de entender o que é que o outro está sentindo. Então, basicamente, esses sintomas podem diferenciar quando a gente precisa avisar para o médico ou não sobre esse período de tristeza maior que vai se prolongando. E a gente precisa dar tempo para a pessoa também. Claro. Né? Então, assim, isso vai se prolongando, então a gente precisa começar a pensar que há algo de diferente e aí eu preciso avisar no médico de confiança. E a sua fala me chama a atenção, né, para o quanto é importante você ter pessoas próximas te ajudando nesse processo, né? Porque você consegue encontrar um balizador do que era antes e o que era depois, né? Então, quanto essa proximidade do auxílio da família, das pessoas, dos amigos, enfim, das pessoas próximas se apresentarem, estarem presentes mesmo nesse momento, né? Se aproximarem para ajudar nesse processo, principalmente com esse olhar, né? Atento para tudo isso que você colocou. É claro que a gente, assim, como você está falando, a forma como a gente vai encarar o luto, a perda, é muito individual de cada um, da forma como a gente tem como você falou, a gente tem um perfil, né, do que a gente pode entender como natural, o que é patológico, mas como cada um vai elaborar o tempo disso é muito particular, de acordo com as suas vivências, com a sua experiência e da forma como você encara a vida, né? E a morte também, seja por fator religioso,
cultural, como a gente está falando. Mas é importante te perguntar se existe algum fator genético que possa promover o desenvolvimento de uma depressão. A gente tem sim vários estudos neurocientíficos que mostram que existe uma predisposição genética a quadros depressivos. Mas eu também gosto de pensar muito que a nossa experiência ela é o grande modificador da genética, né? Então, assim, pessoas que têm exatamente como o câncer, a gente vai tentar fazer essa associação. Então, por exemplo, todas as pessoas que têm fatores genéticos de predisposição ao câncer vão ter câncer? Não. Porque existem os fatores comportamentais que contribuem para esse processo. Então, a depressão é exatamente igual. Existem fatores genéticos de predisposição a desenvolvimento de transtornos depressivos. Então, vamos colocar num pacotão, porque não é bem a depressão, um transtorno depressivo. Mas significa que todo mundo que tem esses fatores genéticos vai desenvolver depressão? Não. Uma das coisas que mais são diferenciais no processo de luto, da depressão e da prevenção ao suicídio é o suporte social. A gente fala disso o tempo inteiro, né? Eu acho que na Avança isso faz muita diferença, que eu falo sempre para a Carol que eu acho o projeto admirável. O Centro Dia, para mim, é uma das coisas mais incríveis. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem iniciativas como a da Carol, mas existem outros estados em que isso é feito pelo SUS, e acho que isso é um direito de todos nós, né? Então, assim, é incrível um lugar onde você promove a socialização, o acolhimento, o respeito de acordo com as possibilidades de cada um. Então, eu já vi algumas atividades da Avança, né, em que quem tem baixa visão vai ter um pouco mais de auxílio, vai ter uma atividade adaptada, quem tem baixa audição também vai ter uma atividade adaptada, mais sensorial. Então, isso é o diferencial em todos os processos, seja ele de depressão, de luto ou de prevenção ao suicídio. Então, nisso tudo, a gente fala muito do suporte social como uma... como é que eu posso dizer assim? Como um dos carros-chefes para a gente entender que os fatores genéticos podem ser contrariados também. Ajudar, isso, eu acho que essa questão toda, né, Gabi, ajuda na elaboração de um novo pertencimento, né? Eu pertenço Sim. a alguma coisa e dá um novo sentido, né? Isso aí que você está dizendo. Exatamente. É esse lugar aquilo que a gente estava falando da frase do Freud, né? São essas lacunas que elas não vão ser preenchidas por completo, mas elas vão encontrar novas formas de acomodação, né? Se não corre o óleo 20 no motor, que corra o 30. E aí vamos lá, né? Vamos ajustando dentro das nossas possibilidades. E aí, Gabi, vamos entrar então, como você já até falou, então vou aproveitar para entrar na questão mesmo do suicídio, né? A gente entra aí no Setembro Amarelo, nessa campanha de valorizar o outro, a dor do outro, para que a gente tente frear esse índice que vem crescendo, né? Em todas as fases da vida e aqui para o nosso público, alarmantemente para a terceira idade, né? Existe um mito de que idoso não se suicida, não se mata, não tira sua vida porque já viveu, né? Mas isso não é real e a gente tem visto isso acontecer a olhos nus com essa taxa de crescimento alarmante de suicídio na terceira idade. Você pode falar um pouco sobre isso pra gente, Gabi? Sim. Tem uma coisa muito importante da gente pensar, é que pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana. Todos nós, em algum momento da vida, já pensamos assim, nossa, que saco, eu não queria mais viver isso daqui. E isso não é errado. É só entender que isso é parte da gente. Agora, o que a gente vai fazer com isso é que é importante. A população idosa, né, principalmente acima dos 70 anos, eles são o grupo de maior risco. Na verdade, a maior incidência de suicídio se concentra nessa população, a partir dos 70 anos. E parece uma coisa assim meio... será? Só que essas pessoas tentam por meios menos letais. Então, por isso a gente tem menos notícias, né?
Dificilmente a gente vai ouvir um idoso com um processo cruento, né? Vamos dizer assim. Mas ele começa a não tomar o remédio, ele começa a fazer coisas mais... ter atitudes um pouco mais reservadas, meio inadequadas, né? Eu não sei se todo mundo aqui sabe bem por que a gente comemora o Setembro Amarelo né, e fala do suicídio no mês de setembro. Tem muito a ver com um jovem que reformou todo o carro dele, pintou de amarelo, ele tinha um Mustang, e ele reformou todo o carro dele reformou todo o carro dele, pintou de amarelo, e todo mundo falava assim, não, porque ele tá ótimo, ele tá ótimo, ele tá ótimo, e ele vinha passando por um processo de depressão, e como ele começou a reformar o carro, todo mundo achou, tá resolvido. Uhum. E aí, alguns dias depois do carro estar pronto, ele se suicida. Né? E aí a família dele criou uma ONG que começou a desenvolver todo um projeto de prevenção ao suicídio, e em 2003 a OMS aderiu à campanha do Setembro Amarelo da prevenção ao suicídio em homenagem à perda desse jovem. E aí, quando a gente vai falar de suicídio, a gente pensa assim, numa sala com 30 pessoas, pelo menos 5 já pensaram em suicídio. No mundo, a gente tem, a cada 40 segundos, um suicídio acontecendo. Então, a gente pensa assim, quando eu falei 40 segundos, Carol abre o olho. Porque, de fato, parece uma coisa assim, quase não acontece, né? Quase não acontece. E, na verdade, acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria. Porque, pelo menos, 80% dos suicídios poderiam ter sido evitados, se cuidados adequadamente. E porque é velado, né, Gabi? A gente tem aquele mito, que até a minha próxima pergunta para você, que a gente não pode falar, né? Tem essas questões, né? Não vamos falar sobre o suicídio. Eu acho que é isso mesmo. A gente acha que não acontece porque ele não é divulgado. Agora, existe esse movimento, né, contrário a isso. Mas, alguns anos atrás, ninguém falava, não se divulgava isso, exatamente porque existe esse mito de que quanto mais a gente fala, mais a gente dá a ideia e estimula as pessoas a cometerem esse ato, né? Exato. Fala um pouco sobre esse mito pra gente. Isso é real, né? É real, né? Tem uma fantasia de que se eu falo sobre isso, eu tô dando ideia, se eu explico alguma coisa sobre a prevenção ao suicídio, por exemplo, a gente tá... mas aí a pessoa que nunca pensou vai pensar, será? Então tem uma fantasia nossa de olhar para o suicídio como uma coisa ruim. Mas aí tem a ver com aquela história que a gente começou a falar, né, Carol? Porque a morte, ela é um castigo. E aí quem é que escolhe se castigar? Então é por isso que falar de suicídio é uma coisa tão, né, temerosa. Então a primeira coisa é essa. Falar sobre suicídio não vai induzir ninguém a se matar. Pelo contrário. Se alguém tem a intenção, talvez ela se sinta à vontade para falar com você. Você que falou assim, caramba, é tão difícil, né? Pensar que alguém pode querer se matar porque essa pessoa deve estar sofrendo. E aí, essa é a primeira coisa, né? Quando a gente fala de suicídio, precisa ser desmistificando e não criando um novo mito. Ou seja, não é julgando ninguém que a gente consegue acolher. É o contrário, a gente vai tentando entender que falar sobre suicídio não tem a ver com induzir ninguém a morrer, a se matar, porque, na verdade, se a gente tem uma postura de acolhimento a essa fala, a gente comumente vai poder evitar que alguém que, né, em algum momento da vida tenha pensado nisso, possa, inclusive, deixar de pensar sobre isso. Uma das coisas também que a gente precisa pensar é que um discurso muito corrente, que é um mito também, quem tenta não se mata, né? Porque é isso, tem algumas pessoas que têm algumas tentativas ao longo da vida, acabam fazendo abuso de alguns medicamentos e tudo mais. Quem tenta não se mata. Isso é mentira. Quem tenta está pedindo ajuda. Tanto que a gente diz, né, na psicologia, a primeira coisa que a gente avalia é a intencionalidade. Não importa se a pessoa, o que ela tomou, se ela tomou, sei lá,
uma quantidade exorbitante de um medicamento para dor, significa que havia uma dor ali. Então, não importa se a gente está... o que a pessoa fez para tentar, né, acabar com a própria vida. Importa que a pessoa fez algo e ali diz de um sofrimento. Então, o mito é esse: quem tenta é diferente de quem quer se matar. Isso não é verdade. Quem diz que quer se matar tem a ver com essa sensação de menos-valia, essa perda de esperança na vida. Então, tem a ver com um pedido de ajuda, né? Atribuir também é muito importante, porque as pessoas, por conta dessa oposição, né, da vida e da morte, e dessa coisa da morte ser enxergada como uma punição, a gente acaba também atribuindo um juízo de valor ao suicídio. Tá? O suicídio é um ato de covardia, um ato de coragem. Não é nenhuma coisa nem outra, né? A tentativa de suicídio é sempre um pedido de ajuda. Então, é nesse sentido que a gente sempre precisa olhar. Todo mito que envolve o suicídio tem muito a ver com a negação, e com isso, se a gente possibilita falar dele, desmistificar esse lugar que é falar sobre o suicídio, a gente comumente vai estar ajudando muito mais do que atrapalhando. Gabi, e você chegou a falar numa fala, uma frase sua, enfim, desculpa se eu entendi errado, que existe uma diferença na característica quando o suicídio é cometido por pessoas da terceira idade, a forma como acontece. Sim. A gente diz que letalidade tem a ver com a forma como de efetivação do suicídio. Então, assim, existem meios mais letais e meios menos letais. Quando a gente coloca lá no site do Ministério da Saúde, que é onde a gente consegue todos os dados, e esses dados que eu estou falando para vocês aqui também estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, a gente coloca lá mortes por suicídio. Aí aparecem todas as mortes que aconteceram por suicídio. E aí dentro disso aparecem algumas categorias dizendo assim, existem pessoas que, esses meios mais agressivos, então se jogar de algum lugar... Desculpa. Tudo bem? Não, tudo bem. Bateu na minha mão, pode continuar, vai lá. Se jogar de algum lugar, enfim, enforcamento, armas de fogo, todas essas comumente estão associadas à população de 16 a 35 anos. Agora, ingestão de medicamentos, e aí alguns medicamentos específicos que não cabe a gente falar aqui agora, né? Inclusive, mas assim, ingestão de alguns medicamentos, como chama? Anorexia, a recusa, então o distanciamento social, isso não aparece lá no Sinan não, tá? Que é o nome do sistema. Mas quando a gente vê assim, os idosos tentam por meios mais, como é que eu posso dizer? Meios menos agressivos, mas eles tentam com grande efetividade. Entendi. Então, tem alguns que fazem por sufocamento, que são coisas assim que você pode fazer em ambientes menos presumidamente alarmantes, exatamente. Então, é porque é isso. Uma das coisas quando a gente fala sobre suicídio é comumente não dar detalhes sobre as circunstâncias. Mas, por exemplo, os idosos tentam e conseguem mais por envenenamento. Então, são coisas que a gente precisa pensar que a população idosa ela é mais vulnerável porque eles tentam por meios que são mais acessíveis a todos nós. Então, isso é muito importante. Não tem nenhum grande evento que vai fazer aquela pessoa planejar, né? O grau de planejamento dela, ele está associado a coisas muito comuns na nossa casa, por exemplo. A Carla tá comentando aqui, talvez buscando chamar menos atenção para o ato, talvez até pela incapacidade pela dependência
né? Pela dificuldade de autonomia, enfim, de independência mesmo, você tente algo mais particular dentro né, da sua casa, o perigo está por ali, né? E, Gabi, como ajudar? Pois é, acho que essa talvez seja a parte mais importante da live, né, Carol? Que pensar sobre o suicídio, falar sobre ele, tudo isso a gente precisa saber o que fazer quando isso acontece. A primeira coisa é, se eu tenho alguém que demonstra alguma coisa, qual é a nossa primeira reação? Tenho que ligar, chamar ajuda, não sei o quê. Calma. Na verdade, é o contrário. Você ajuda. A primeira coisa que você precisa fazer é ouvir atentamente e com calma o que a pessoa está te dizendo. A segunda, que é muito importante, é agir de forma empática. Então, é assim, tentar entender os sentimentos daquela pessoa. E tá disponível para escutá-la. E aquela história que a gente conversou, não tem a ver com suprir a minha angústia, mas é entender o que o outro está sentindo. Então é calçar os sapatos do outro, né? Ou seja, com o meu pezinho torto, eu vou colocar os pés nos seus sapatos. Então eu vou tentar sentir como você está se sentindo, para que aí eu possa entender e eu digo assim, né, dar mensagens verbais de aceitação, ou seja, eu vou numa postura de acolhimento, num toque suave, cuidadoso, gentil, respeitoso. Então é de realmente me colocar. Então imagina, se alguém fala assim, eu não sei se a vida faz sentido, aí eu cruzo o braço e começo a bater a perna e me sacudir assim, o que você está falando? Alguém vai se sentir acolhido? Mas esse assunto de novo? Que saco, né? Tá falando disso outra vez? Que isso? Da onde você tirou isso? Você não tem Deus no coração? Essa postura, por favor, é o que normalmente distancia as pessoas de pedirem ajuda, por exemplo. Então, é de fato dar mensagens para outra pessoa de que você está entendendo, está tentando entender o que ela está sentindo, está se colocando à disposição dela. Conversar honestamente com essa pessoa e dizer, olha, diante do que você está me dizendo, a gente precisa de ajuda. E aí sim, você vai dizer para ela que você vai pedir ajuda. Talvez no Gabi, suicídio... E o quanto, só, desculpa te interromper, mas o quanto é importante essa expressão, né? A gente, né? Então você precisa de ajuda. Porque quando você fala você cria um distanciamento. Quando você fala a gente, nós, vamos procurar ajuda, você tá dando a mão e vamos junto, né? São detalhes na sua fala que mudam completamente a percepção, né? Exatamente. E aí talvez no suicídio, até para a gente profissional de psicologia, seja a única circunstância em que a gente vai quebrar o sigilo, sim, mas a gente informa para o outro que a gente vai fazer isso. Então assim, a pessoa normalmente vai falar assim, eu preciso te contar uma coisa que eu não contei para ninguém. E aí ela vai te falando. E aí quando você, né, tem possibilidade de falar, depois de tê-la escutado e tentado entender o que ela está sentindo, você precisa dizer, a gente precisa de ajuda. Mesmo que ela diga para você assim, mas não conta para ninguém, você vai precisar dizer para ela, sinto muito, mas eu vou precisar sim contar para outra pessoa. E aí, comumente, a gente pede para buscar ajuda profissional, seja ela de ordem pública ou privada. Então, por exemplo, a gente tem de ordem pública, a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, a gente tem os hospitais psiquiátricos de portas abertas, mas mais que isso, depois da reforma psiquiátrica, que é uma reforma que aconteceu há alguns anos atrás e que tem a intenção de incluir a saúde mental no campo da saúde, todo o hospital geral deve ser capacitado a receber um paciente que acabou de tentar suicídio. Então, sim, ou que tenha ideação suicida. Todo hospital deve ser capaz de acolher este paciente. Então, ele pode não ter feito nada. Claro que numa emergência de um hospital geral, comumente, se ele não tiver feito nada, eles vão tentar encaminhar para o hospital psiquiátrico mais próximo para oferecer cuidados mais coerentes com aquele momento. Mas se houver uma tentativa efetiva, ou seja, alguma coisa de ordem
que possa impactar na ordem da saúde física, biológica, esse hospital tem por obrigação acolher esse paciente e aí, em seguida, encaminhá-lo para atenção psicossocial. A gente também precisa mostrar preocupação, mas uma preocupação com afeição, né? Então é isso. Uhum. Quando eu digo a gente precisa de ajuda, eu estou dizendo que a partir dali eu participo desse sofrimento. Então, quando eu sou participada desse sofrimento, eu vou acolhê-lo. Então, tem muito esse lugar, né, de cuidado e respeito ao sofrimento do outro. E aí, o mais importante de tudo, porque, claro, todos nós, quando ouvimos assim, nossa, queria acabar com a minha vida, e a pessoa começa a relatar alguma coisa, o que bate na gente dentro? Um pequeno desespero, uma sensação de, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa é você tentar focar no sentimento do outro, né? Por quê? Porque quando a gente foca no sentimento do outro, a gente também sai um pouco desse nosso afã de querer fazer alguma coisa e a gente ouve o outro. E tentar colocar o mínimo os seus próprios sentimentos. Por quê? Porque quando eu começo a falar assim, ai, tô desesperado, o que você tá me dizendo? Eu comumente vou assustar aquela pessoa, ela vai parar de falar e ela vai sair correndo, se ela puder. É isso, não vai deixar dela né, fazer com que ela não cumpra o que ela gostaria. A gente acaba não ajudando, né? Exatamente. A gente tá nos nossos últimos minutinhos. Uma pena, porque quanto o papo é bom, a gente quer ficar mais, né? Mas aqui no Instagram ele é ceifador, ele derruba a gente. Eu quase derrubei a gente aqui, né? Bati a mão e derrubei mesmo. A gente está no finalzinho, eu queria te agradecer imensamente a todo mundo que passou por aqui. Se vocês quiserem rever ou enviar a live para alguém, ela fica gravada no nosso feed, assim como todas as outras que nós fizemos até agora. Então, podem enviar, se sintam à vontade de comentar. Quero mais uma vez agradecer. Quarta-feira que vem, a gente vai receber a Mariana Leon, farmacêutica, e a gente vai falar sobre as questões de interação de medicamentos, como tomar os medicamentos, a forma correta. Muita gente tem dificuldade, né, nessa questão dos medicamentos, enfim. Muita gente toma com alimento e às vezes não é para tomar com alimento, ou às vezes é para tomar com alimento, então a gente vai tentar ajudar nesse momento. Dia 16 a gente recebe a Ana Paula Platenic, uma nutricionista, vamos falar sobre nutrição na terceira idade. Dia 23, a doutora Carla Quintão, que é uma geriatra, e nossa cereja do bolo, que é a Adelina, que é a filha da Lucy, que vai então finalizar e fechar nosso projeto da Avance nas Lives aqui, dia 30, fechando exatamente setembro, para falar um pouco de quem, né, desse lugar de cuidado da mãe, né, que já envelheceu, ela passou por esse processo e ela cuida e vivencia diretamente e diariamente essas questões, né? Então, espero todo mundo aqui na quarta-feira que vem, em todas as outras. Gabi, mais uma vez, obrigada. E você tem uns minutos, acho que, sei lá, um minuto, talvez, para fazer suas considerações finais, 2 minutos, para os nossos 60 a mais. Eu queria agradecer muito a oportunidade de falar de um tema que é muito caro para mim, né? Eu venho estudando sobre isso, mas de agradecer principalmente por poder compartilhar e criar uma conversa sobre isso, né? Que eu acho que a coisa mais importante de todas é criar um espaço onde a gente possa falar sobre as perdas, sobre o suicídio, porque sim, é isso que é diferencial. E aí reforçar a grande importância que é essa interação social. A gente está no meio de uma pandemia e essa foi uma parte que acabamos não falando muito, mas a gente sabe que no meio de uma pandemia tudo isso ficou muito precarizado. Então, agradecer, né, Carol, por você estar criando esses momentos, porque sim, são oportunidades para a gente coletivizar algumas experiências, falar um pouco, e aí com isso também dá a conhecer, né? É um jeito virtual de se encontrar, mas ainda assim é muito importante. Então, quero agradecer muito e reforçar, né, o quanto é importante buscar ajuda, buscar cuidado, porque falar é sempre a melhor solução. Então, não é falta de Deus, não é frescura, não é drama, é sim muito importante que a gente possa contar com a ajuda daqueles que estão perto da gente
E aqui, né, também contar com ajuda aqui. Informação é sempre ajuda. Então, queria agradecer a todos vocês que nos escutaram e nos viram, né, também. E agradecer a Carol